Ok, pessoal, voltamos agora na segunda parte do nosso programa Acalento. Ao meu lado esquerdo está minha grande amiga, tá? E uma profissional muito boa com o trabalho dela, que é a Alessandra. A Alessandra é uma arquiteta e agora ela tem uma especialização, quer dizer, ela já tinha essa especialização, mas ela foi buscar esses novos conhecimentos lá nos Estados Unidos. Conhecimentos no qual praticamente vieram da origem chinesa, né, Alessandra? Porque foi uma pessoa que aprendeu com um mestre chinês e ela está divulgando esse trabalho lá nos Estados Unidos. Alessandra, conta para o pessoal que está em casa o que te levou a buscar o Feng Shui e essa busca, essa sua caminhada até você chegar nos Estados Unidos e alcançar isso. Conta para o pessoal, como é que foi isso? Bem, gente, tudo começou lá atrás, tô brincando. Mas foi há bastante tempo, foi há 14 anos, eu ouvi falar de Feng Shui, mas o Feng Shui que eu tinha ouvido falar era da escola americana, que é um Feng Shui que realmente começou nos Estados Unidos. Eles hoje nem consideram o Feng Shui tradicional, mas uma vertente do Feng Shui, que é o do chapéu negro, né? E eu comecei trabalhando com chapéu negro lá em 2003, 2004. Mas eu sempre questionei algumas coisas do chapéu negro. Eu falava, e será que não tem mais alguma coisa? Porque eu achava muito interessante, mas eu achava bem diferente e algumas coisas eu não aceitava. Então eu descobri que existia o Feng Shui tradicional chinês e eu comecei a fazer cursos. Aqui no Brasil eu fiz curso com o arquiteto Carlos Solano. E aí eu vi a dimensão que era o Feng Shui tradicional, a escola tradicional. E em paralelo eu comecei a estudar, né? E fui atrás de livros, que são muito poucos sobre o assunto. E continuei indo nos seminários do arquiteto Carlos Solano e descobri que tinha uma professora no Brasil, Silvia Sacramento, que também ensinava sobre Feng Shui avançado. E fui atrás dos cursos dela e descobri a astrologia chinesa. Então, em paralelo com o Feng Shui, eu estudei também a astrologia chinesa. Porque o que eu falei para vocês atrás, no bloco anterior, sobre o Qi humano, que é o ano, mês, dia e hora que você nasceu, isso é uma qualidade energética, isso é um mapa que chama Bazi, que chama os 4 pilares do destino, traduzindo, né? O destino para o chinês não é determinado, o destino não está escrito. É uma qualidade energética que através do seu livre-arbítrio você muda ele ou não. Você que escolhe, mas se você souber nadar a favor da corrente, tendo conhecimento sobre os ciclos de vida que você está vivendo, sobre os seus pilares de sorte, que mudam de 10 em 10 anos, essa qualidade energética, e dentro das fases de vida que você está vivendo, que é de 1 a 9, você se prepara para os desafios ou para os benefícios que vão ocorrer naquele momento na sua vida. E você tira partido disso. Por exemplo, a gente está em 2017, é o ano do galo de Fogo Yin. Então, esse ano do galo, o que ele traz? Então, eu analiso o mapa da pessoa, faço essa análise pessoal dela, vejo que elemento que ela tem, qual é o elemento que equilibra o mapa e vejo como está a casa dela. Então eu integro ela à energia da casa ou do trabalho, para que ela tire o melhor partido energético disso para a vida dela. Então quando eu vi que o Feng Shui era essa dimensão muito grande, uma dimensão muito maior do que um posicionamento do baguá chinês numa porta de entrada, eu fui atrás de me aprofundar nesses conhecimentos e descobrir um universo muito grande, um sentido muito grande para a arquitetura, porque eu não entendia, porque casas perfeitamente decoradas, lindíssimas, tudo lindo, maravilhoso, o casal separava, mudava e o casal separava. Ou não tinha filhos, e o mundo deles era perfeito, a casa perfeita, no lugar perfeito, o casamento perfeito, e as pessoas não eram felizes. Então, quando você entende que tem uma energia por trás, que você está imerso nessa energia, física quântica pura, e você pode manipular essa energia a seu favor, para que ela te alimente, para que ela gere resultados em você, isso faz toda a diferença. Isso é o Feng Shui. Então, foi isso que eu fui descobrindo ao longo desse tempo, e fui estudando. Você falou uma coisa interessante, que você falou sobre a astrologia chinesa. É diferente a astrologia chinesa dessa astrologia que a gente vê aqui, dos nossos signos? Porque lá são animais, não é isso? Isso. Lá são 12 animais que combinam com
os 5 elementos. 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. E os 12 animais, que vocês podem consultar no Google, que vocês vão ver, né? Tem o rato, búfalo, cavalo, serpente, cabra, galo. São 12 animais. Os 12 animais são qualidades energéticas desses 5 elementos. Cada um dos 12 animais traz um elemento mais forte nele, que combina com os 5 elementos. Então formam 60, que eles chamam de 60 binômios, que são qualidades energéticas que a gente analisa no mapa da pessoa. Então a gente vê qual a quantidade de elementos que ela tem no mapa e qual a qualidade desses elementos. Como isso influencia na personalidade, que elemento que equilibra o seu mapa, porque nós temos mais de um elemento, menos de outro, e temos um elemento que nos equilibra, então a gente tem que fazer uso desse elemento na nossa saúde. Aí a medicina chinesa trabalha com isso. Você, Túlio, que tem conhecimento em medicina chinesa, pode falar sobre isso em relação à saúde. O que eu faço é analisar o mapa pessoal, né, e ver se o mapa da casa está em harmonia ou não com esse mapa pessoal. E eu levo para casa o elemento que a pessoa precisa, na hora de redecorar a casa e de melhorar a qualidade do espaço que ela vive. Então, assim, eu respeito todas as tendências arquitetônicas de todo ano, de cor de tinta, isso é muito legal. Só que a gente sabe que quando a gente manipula energia, a cor também, ela tem um impacto no indivíduo. Vamos dar um exemplo bem prático. O meu Deus útil é água e o meu Deus favorável é metal. São os 2 elementos que equilibram o meu mapa pessoal. Eu gosto de dar o meu exemplo, porque eu não vou falar dos meus clientes. Então, o que eu fiz no meu escritório? Eu fiz o meu escritório, eu decorei meu escritório com o elemento água e metal, mas na proporção correta dentro da escola da forma, para que aquilo ali não me desgastasse, e sim me alimentasse. Então, lógico, eu também posicionei minha mesa de trabalho para uma das minhas 24 direções favoráveis, né? Que a gente também tem direções favoráveis. Se a gente fica posicionado nessas direções mais de 3 horas, isso nos ajuda no trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde. Então, é muito complexo. Mas quando você tem esse conhecimento e você usa esse conhecimento, você vê que realmente faz diferença. Aí as pessoas podem falar, não, mas então você foi autossugestionada. Você está sendo autossugestionada. Porque, bem, eu resolvi usar meus pequeninos, minhas crianças como cobaia. E é muito interessante. Eu mudei a direção das minhas crianças dormirem e isso estava afetando o jeito deles dormirem, a qualidade do sono. Botei os pequenos para uma direção favorável, eles dormiam super bem. Tirava da direção, durante a noite, eles iam virando na cama até dormir na direção favorável. A criança, como ela não tem tanto filtro, ela instintivamente, intuitivamente, ela já busca a direção favorável para ela dormir. Por isso que muitos pais não entendem que eles posicionam o bercinho de um jeito, põe o filho de um jeito e ele amanhece de outro. Se a gente for lá e medir, é muito interessante. A criança vai para a direção favorável. Intuitivamente, o adulto não. Nós nos adoecemos. Já vi vários casos em que o cliente dormia para uma direção desfavorável, mas essa que eu gosto. Não, ele acostumou com aquela qualidade energética ruim ali, ele vivia. Quando a gente muda e coloca ele, no começo ele estranha, mas depois a qualidade dele de vida melhora. É muito interessante. Olha que legal, gente, muita informação mesmo. Tá? Quando você começa realmente a buscar seus ideais, a buscar novos horizontes, você começa a ampliar. Olha, ela está trazendo novas informações para a gente aqui. Em que sentido? O nosso conhecimento é muito limitado, né, nessa área da medicina tradicional chinesa. Porque isso tem a ver com a medicina tradicional chinesa, de uma forma ou de outra. Mas é interessante, então quer dizer que no meu nascimento, eu trago uma determinada energia, e essa energia associada à energia da construção da minha casa, ali dentro eu tenho que buscar o equilíbrio das duas. Se eu não tiver o equilíbrio das duas, isso pode me causar um dano na minha saúde ou no meu relacionamento com minha família. Ou na sua prosperidade. Nossa, e na prosperidade. Aí é uma coisa muito importante, né? Falando de prosperidade, no período que nós estamos... Caramba, olha só que interessante.
Então, você que está do outro lado aí, seria interessante você começar a pesquisar sobre isso, sobre essa parte do Feng Shui. Ir atrás disso, ou então buscar informações junto com a Alessandra, para você poder ver como é que está a harmonia da sua casa, e como é que está o bem-estar. Agora, Alessandra, então tá, eu descubro isso, eu descubro que eu tenho um determinado elemento na medicina tradicional chinesa, tá? Provavelmente, para mim saber a respeito da minha casa, eu vou ter que procurar um profissional na área de Feng Shui, é isso? Isso. E até, se você quiser saber sobre o teu Qi humano, eu leio seu mapa, né? Eu faço a sua astrologia chinesa, eu faço o seu mapa pessoal, eu te entrego um mapa e te explico, né, numa consultoria de 1h30, em que eu te explico o período que você está vivendo, a qualidade do seu mapa, o que você precisa fazer para melhorar essa qualidade. E aí sim, se você falar, não, eu quero que você compare meu mapa pessoal com o mapa, por exemplo, do lugar que eu trabalho, né? Ou com a minha casa, para ver o que está acontecendo ali, para eu harmonizar, isso eu também faço. Para os meus clientes é muito interessante, porque quando eu converso com meus clientes e mostro para eles o que está acontecendo na casa, gente, 100% das vezes bate com a vida que a pessoa está tendo, com os problemas de saúde, de relacionamento ou de trabalho que elas estão tendo, porque a casa, cada casa ela traz uma qualidade energética, e se a gente não harmoniza e não equilibra, ela nos afeta. É como se essa energia viesse pra gente, a gente não tivesse nenhum escudo protetor, vamos falar de super-heróis, né? Como se eu não tivesse um escudo protetor para me proteger disso, eu só recebesse, sem proteção, sem filtro. Quando a gente faz o Feng Shui, é como se a gente criasse esse filtro, esse bloqueio, eles chamam de curas, eu prefiro chamar de harmonizações, que fazem com que, se eu tenho que pegar uma pneumonia, eu pego uma gripe. É isso que o Feng Shui faz. Se aquela casa tem uma qualidade energética ruim, que vai me trazer um problema, um transtorno de saúde, quando eu equilibro, esse transtorno vai existir, mas ele é menor. Né? É isso que eu ensino o meu cliente. Lógico, não adianta a gente fazer um mapa de Feng Shui, um relatório, e a pessoa guardar numa gaveta, não fazer absolutamente nada das recomendações. Ela vai virar e vai falar, o Feng Shui não resolveu nada na minha vida. Mas eu sei que quando os meus clientes fazem, a vida deles muda e as coisas realmente acontecem. Que interessante. Mas isso é mensurável, essa medida? As pessoas conseguem perceber isso de forma mensurável, Alessandra, essa mudança? Conseguem. Eu recebo feedbacks constantemente de clientes antes de fazer as harmonizações, antes da gente trabalhar com a cor da casa, e depois, e eles realmente falam, mudou. Mudou nesse aspecto, mudou no trabalho, ou mudou no meu relacionamento, ou mudou na minha saúde, eu me sinto assim, estou me sentindo melhor. Eu já tive clientes que viraram para mim, que eu mudei a posição delas, uma posição de uma cliente minha dormir. Eles dormiam num quarto X, eu mudei o quarto porque não estava numa qualidade energética boa, eles tinham a opção de mudar de quarto. Então eu consegui mudá-los de quarto e foi muito interessante. Ela me liga uma semana depois falando, olha, eu estou morando aqui há 1 ano e meio, eu não dormia. E quando você me propôs mudar de quarto, mudar a minha direção de cabeceira, de cama, e eu aceitei mais para provar que você estava errada, mas eu estou te ligando, porque eu queria entender que isso aí deve ser um placebo que você fez. Eu falei, um placebinho de 6.000 anos que os chineses usam. Então eu já aprendi a respeitar. Ela falou assim, mas eu melhorei tudo na minha vida, melhorei meu relacionamento, 3 meses depois recebi outro feedback. Que o relacionamento tinha melhorado, que ela tinha até engravidado. Então, assim, foi muito interessante. Então, eu tenho N provas de clientes que trazem feedbacks muito positivos, quando eles fazem todas as coisas que têm que ser feitas, claro. Uai, falou engravidado? O que é isso? O que aconteceu? É que eu coloquei a cliente para dormir com a posição da cabeça para a longevidade, para a descendência de filhos. Ela queria ter filhos. Então, tem energias para isso, tem a energia própria para isso, que você facilita isso. Lógico, tem outros fatores, tem que ser analisado o mapa da pessoa, porque deixa eu explicar uma coisa, gente. Se no mapa da pessoa pessoal mostra que ela não vai ter filhos, não tem Feng Shui no mundo que eu mude ela com a cabeça que vai resolver. Mas se o mapa dela é tranquilo, é normal, tudo certinho, a casa dela, se de repente é só um deslocamento de posição de cabeceira de cama e tudo, lógico, vai ser analisado, tem que ser analisado. Depende. A resposta sempre que eu ouvia do Solano, quando ele falava, depende.
E a resposta que eu ouvi lá fora, quando se levantava um questionamento para a professora que eu fiz o curso nos Estados Unidos, o que ela mais falava é: depende. Depende de uma análise geral, não é um fator, são vários fatores para a gente poder chegar no resultado mais preciso, né? Claro. Bem interessante isso. Então quer dizer que, olha só, se você também não está tendo filhos, se você está aí no seu processo, né, querendo engravidar e não consegue, olha, uma boa dica, quem sabe o Feng Shui pode pegar e ajudar você a ter um filho, a engravidar. Né? Só, segundo ela, mudar a posição de como você está dormindo. Bem interessante isso, muito legal mesmo. Tá? E, Alessandra, me conta mais. Então você fez essa pesquisa, você se resolveu estudar e nessa busca toda, e como é que é a aceitação disso? Quando você começou a colocar junto os seus amigos e profissionais da sua área, que você estava fazendo o Feng Shui e começando a colocar, como é que foi a aceitação isso logo no início da sua carreira de especialista em Feng Shui? Bem, as pessoas olham com uma certa resistência, porque não consideram algo profissional, consideram algo que você trabalha como se fosse assim, algo diferente, né? Meio esotérico. Então, assim, tem pessoas que abraçam isso e acham isso super interessante, mas tem outras pessoas que falam: não, isso não é ciência, então não tem nada que me prove que isso funciona, não acreditam. Então, assim, a gente vive esses dois lados. Mas quando eu já vi clientes meus super céticos em relação a tudo, e quando aceitaram fazer o trabalho por questões que não vamos levantar aqui, pessoais, de um período de vida que não estava muito favorável, e eles viram essa qualidade de vida deles mudarem, eles passaram a respeitar essa ciência, porque, gente, é uma ciência milenar, é uma ciência e uma arte, né, o Feng Shui. Hoje no mundo, existem muitos poucos professores, eles estão mais velhos, eles estão morrendo. Então eles estão passando esse conhecimento para frente, para os discípulos deles, né, para quem se propõe a essa caminhada, essa longa caminhada de conhecimento, porque realmente faz a diferença. E você não é só isso que você faz com Feng Shui, você também calcula datas propícias para a pessoa. Através do seu mapa, eu calculo as melhores datas para você fazer uma cirurgia, uma plástica de redução ou de aumento, o melhor momento para você marcar a data do seu casamento. Isso é muito interessante. Os melhores dias e horários para você assinar contratos empresariais, em que a energia vai estar adequada para o seu mapa pessoal, para que as coisas aconteçam melhores com você. Então é uma coisa muito profunda, é um estudo muito profundo. Os imperadores, eles restringiam esse conhecimento, isso não chegava à população. O Feng Shui só foi descoberto pelo mundo porque o governo comunista entra na China e começa a perseguir os grandes mestres de Feng Shui. Então eles fogem para o Tibete, e do Tibete eles vão nos anos 70 abrindo esse conhecimento, começando a abrir esse conhecimento do mundo, porque senão esse conhecimento ia se extinguir. Então, para nossa sorte, esses mestres começaram a abrir esse conhecimento e começaram a ensinar o Feng Shui. Hoje ele é ensinado na China, nas universidades. Existe um mestre chinês que ele vai nos Estados Unidos também, uma vez por ano, a cada 2 anos, dar um curso, o Raymond Lo. Foi com a discípula dele que eu fiz o meu curso esse ano nos Estados Unidos. Gente, olha que legal, o nosso segundo bloco está terminando e nós daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto, nós começaremos o terceiro bloco e ela vai falar sobre datas propícias. Olha só que legal, tá? Ela vai começar a falar um pouquinho sobre datas propícias. Quando você deve assinar um contrato, qual o melhor período para você casar e outras coisas bem interessantes. Então, daqui 1 minutinho a gente volta. Convide seus amigos, convide as pessoas para virem assistir a TVN Brasil. Já já voltamos.